Buenas noches! Meu objetivo aqui é dar um depoimento em lógica. Hoje eu não vou falar sobre inglês e matemática, que é o que eu sei, vou falar sobre o que eu não sei. A língua ideal para se falar sobre o que eu não sei é o português. Aqui você vê o livro Meaning and Necessity, de Rudolf Carnap, que é sobre linguagem. Mas eu vou começar falando de lógica matemática com Ebbinghaus. Esse cara aqui começa definindo alfabetos, sequências de símbolos e depois vai tentar descobrir o que é o limite da primeira ordem, lógica de primeira ordem, lógica de segunda ordem. Vai falar de Gödel e vai falar de coisinhas básicas, não chega em categoria. Aí o que foi que eu fiz? Eu peguei a minha definição 2.1 do cara que fala aí que V0, V1, V2 é variável, que tem operadores lógicos not, and, or, implica-se, somente se, que tem codificadores para todo e existe, um é a negação do outro, que tem o símbolo de igualdade, que tem o abre parênteses e fecha parênteses para você encadear as coisas, e que existem símbolos para relações enárias para todo n maior ou igual que 1, e símbolos para funções enárias e relações enárias para todo n maior ou igual que 1. Quer dizer, funções de uma variável, relações de duas variáveis, funções de três variáveis e constantes. Aí eu chamei relação de R maiúsculo, função de F minúsculo, constante de C minúsculo. Aí vem no capítulo 3, definição 3.1. O que é um termo? Um termo é um subconjunto das palavras do alfabeto, do seu conjunto de símbolos. E primeiro, T1. Proposição. Toda variável é um termo. T2. Toda constante é um termo. T3. Se as strings, ou seja, os textos T0, Tn-1 são termos, e se f é uma função enária em S, então f de T0 até Tn-1 também é um termo. É claro que eu não vou usar essa notação aqui, eu vou usar f, abre parênteses, T0, vírgula, Tn-1, fecha parênteses. Depois vem definição, que é uma fórmula. Uma fórmula são as strings do seu alfabeto, das suas palavras formadas pelo alfabeto de símbolos, que são obtidas por finitas aplicações das seguintes regras. F1. Se T0 e T1 são termos, T0 igual a T1 é uma fórmula. Se de T0 até Tn-1 são termos, você tem uma relação, então a relação abre parênteses, T0, Tn-1, fecha parênteses, e é uma fórmula. F3, se φ é uma fórmula, então não φ também é uma fórmula. F4, se φ e ψ são fórmulas, então φ ou ψ, φ e ψ, φ implica ψ, φ, se somente se, ψ também são fórmulas. E F5, se φ é uma fórmula e x é uma variável, então a proposição para todo x φ e existe x φ também são S fórmulas. E aí tem os exemplos que ele deixou aqui. Eu peguei essa linguagem e fiz um diagrama que a gente estuda em teoria da computação, fundamentos de teoria de computação. Uma gramática livre de contexto é uma gramática que pode ser reduzida a um autômato de pilha e uma sequência de regras que não precisa ser Turing. É uma coisa um pouquinho menor que Turing. Aí eu coloquei esses diagraminhas aqui, o lambda da minha string vazia. Através de um termo, eu chego no estado ômega e aceito. Mas não vai aceitar porque tem lambda, um T, Tzinho na pilha. Você tem que tirar o T da pilha, tem que tirar o ET da pilha, tem que tirar o E da pilha. Então você retira o E da pilha com uma igualdade e volta para lambda, ou então você coloca W na pilha para passar para uma outra fórmula.
Então você vai conseguir fazer termo igual a termo e você também vai conseguir fazer relação entre termo, vírgula, termo, fecha parêntese, e também vai conseguir fazer para todo x parêntese relação entre x fecha parêntese, e está faltando a função, não é? Onde está a função? Vamos ao caso mais geral. Aqui você conseguiu ver. Esse símbolo aqui significa processe a entrada de um símbolo igual, retire lambda, nada da pilha e coloque um ezinho na pilha. As bolinhas são estados e isso é um grafo onde as setas indicam daqui você começa do nada e você termina no ômega. Começa em lambda, você pode ir para beta 4, φ ou ômega. Do φ você vai para psi, do psi você vai para ômega. Então eu fiz as regrinhas e fica aí a minha regrinha é assim. O que é uma fórmula? Um termo, um Z e um B. O que é um B? O B você substitui por um termo. Nós vamos começar do lambda. A partir do lambda você pode gerar um F de fórmula, você pode gerar um GYG, que é fórmula implica fórmula, ou você pode gerar um R que vai dar uma relação. O seu F pode se tornar uma igualdade entre termos, o seu B é um termo ou é um termo igual a outro termo, aí vai dar termo igual a termo igual a termo. A sua relação vai se tornar R underline 2 proposição, ou então vai se tornar não R33 proposição. O seu Pzinho, onde é que apareceu o Pzinho aqui? A sua proposição. Sua proposição pode ser um termo que vai ser a entrada da relação, ou pode ser parâmetro, vírgula, parâmetro. São dois ou mais parâmetros para a relação ou a não relação. Não é proposição. Comecei bem, hein? A sua fórmula G é uma fórmula entre parênteses. Ou uma fórmula entre parênteses implica outra fórmula entre parênteses. Ou uma fórmula implica outra fórmula entre parênteses. Isso aí vai dar cascata. Você pode começar desde o início com uma fórmula simples ou uma fórmula mais complicada. Isso aqui é a complicação máxima que a lógica de primeira ordem permite. A lógica de segunda ordem vai permitir coisas infinitas. E eu não vou entrar nisso, porque eu estou dando um depoimento do que é você chegar na federal, querer estudar lógica e a professora Elaine fugir para o Natal. Aí a gente vai estudar sozinho. Aí entra na Fafiche e encontra o professor conversa um pouco sobre aquilo, você assiste lá uma grande área em que engloba lógica, mente, ciência, linguagem, filosofia da matemática, tudo junto, né? E aí você conclui que está faltando alguma coisa melhor do que matemática para a linguagem. O pessoal da filosofia acha que matemática é prosa e verso. A minha G aqui, continuando, pode ser uma relação. A minha G pode ser não F, um N com um N. Esse N vai para a pilha. Toda vez que eu abrir um parêntese, eu fecho um parêntese, certo? Essa é uma regra básica. O meu F pode ser um quantificador, uma variável e uma fórmula. O meu F pode ser um quantificador, uma não fórmula. E o meu F pode ser um quantificador, uma relação. O quantificador ou é para tudo ou existe. Um número pode virar dois números. Um número pode ser substituído por um dígito. Um y pode ser substituído por implica, que eu falei tanto, mas no lugar do implica pode ser também ou e, sem somente c. E o zezão pode ser substituído por igual ou por diferente. Claro, pode ser termo diferente de termo, igual a termo, diferente de termo, igual a termo. Agora vamos ver o que é um termo. Um termo é mais ou menos isso aqui. Ó. Você começa do φ e tem x underline 09
Você abriu a chave aqui, fechou a chave aqui, e aí vai parar, não vai? Agora você pode colocar uma vírgula e colocar mais um. Ou seja, você começa pelo F, joga H na pilha. E depois você pode tirar o H da pilha. Para você tirar o H da pilha, você tem que fechar o parênteses. Da mesma forma, esse esquema aqui. Você está no XI, pode ter um F, pode ter um X, uma constante, fecha a chave, vírgula, X, fecha a chave, fecha parênteses, acaba em RO. Tem mais aqui? Não tem. Um termo pode ser X underline número, pode ser C underline número, pode ser F underline número, parêntese, P parêntese. Um termo também pode ser F underline número, parêntese, parâmetro, parêntese, vários parâmetros. Não é proposição. Bom, vamos ver. Isso aqui eu já falei. E a conclusão deste estudo é este grafo aqui, um 12 nós e 26 arestas. Você saindo de lambda, você tem a opção de fazer termo igual a termo, você tem a opção de fazer relações, tem a opção de quantificador, tem a opção de relação. Então, agrupou tudo. Onde que está a implicação? Está aqui, ó. Depois que você faz uma igualdade, você chega em ômega. Aí você fala que a igualdade implica uma relação. Aí você desce, vem aqui e faz a relação, volta para o ômega. Tudo bem? Tudo isso está documentado na internet e é só bonitinho de se ver, é só um exercíciozinho básico que eu fiz sem incluir categoria. A categoria foi inventada no século XX, uma tentativa de sair dos paradoxos de Gödel. Eles não aguentavam mais falar em conjunto, eu quero alguma coisa melhor do que conjunto. Na teoria de conjunto, temos aí exercícios para o estudante separar elementos de conjuntos aqui, ó. Você tem o símbolo de união e de interseção, você tem símbolo de pertence, contido, diferente, não pertence, não contido, não contém, e aí você elimina, vai complicando a questão dos parênteses. Uma fórmula pode ser sempre aquilo que nós já falamos, mas o A agora é o meu parâmetro, o dxd é um subtermo, onde o x é união e interseção, a união de dois termos é outro termo, P de E, power set do conjunto E, aí eu coloquei aqui o vazio também é um termo, um parâmetro entre chaves é um conjunto, também é um termo, e vamos ver, existe um único também, é uma coisa que todo mundo usa, um quantificador básico que dá para você, em várias linhas, explicar a igualdade entre x e y, mas aqui você fala, existe um único x igual a y, não precisa nem falar que x é igual a y, porque é único. É simplificação. Existe uma lógica em que você não tem o para todos, você usa só o existe e o não existe. Vamos lá. Aritmética. Aritmética você entra com soma, subtração, multiplicação e divisão. Aí as fórmulas vão ser as mesmas, mas o meu termo pode ser U, em que U é ou não é. E o é dxkt, é um termo estendido, onde D é uma expressão ou com x mais o kt, que é outra expressão, pode ser um negativo entre parênteses. Então, nós temos que nos preocupar o que vem antes e depois de cada parêntese. Se vai ser a implicação, se vai ser a soma, se vai ser a igualdade. Daí você vê todas essas regras. Aí eu combinei as duas e gerei a lista 3. Faça de conta que seus conjuntos são conjuntos de números.
o que, que vai dar a sua Chomsky Normal Form? O que, que vai dar a sua linguagem? A sua linguagem vai dar um diagrama muito doido em que você pode somar os elementos, dividir, fazer união, interseção, fazer o oposto. Você pode fazer termo menor que termo, termo pertence a termo, termo contido em termo, fórmula, XOR fórmula. Você pode fazer termo união com termo e também você pode, vamos ver, usar essa expressão aqui, ó. Abre chave, abre parênteses, x pertence a R, end x não pertence a Q, ponto e vírgula, x maior que 0, vírgula, x menor que 1. O que quer dizer isso? É o conjunto dos números reais que não são racionais, são irracionais e estão entre 0 e 1. Isso é uma linguagem, não é? Muito bem. É uma linguagem tão básica que eu vou passar para o próximo. O próximo é o exercício 4. Definições. O que, que todo mundo usa em matemática até o dia que se depara com os tensores, né? Eu me deparei com os tensores e eu fiquei louco, né? Muito bem. Nós temos A mais ou menos B, que é um conjunto que tem dois elementos, A mais B e A menos B. Você pode somar um elemento com um conjunto, A mais S, união com A menos S. Você pode somar e subtrair dois conjuntos, que é X mais Y, união com X menos Y. Você tem a projeção de um conjunto em um conjunto, que é os P de X pertencentes a πA, onde X varre SA, em que a reta x, P de x, é perpendicular a πB. Ou seja, você quer pegar uma esfera e um plano. Quais são os pontos do plano? Você pega uma reta que vai de ponto da esfera até o plano e existe um, um, um ponto do plano. Muito bem. O que é o produto interno de duas matrizes? Transposta de uma matriz vezes matriz pertence às reais. O que é o produto interno de dois polinômios? É a integral de polinômio vezes polinômio dx em um intervalo, que pertence a R também. O que é a projeção de V em U? Produto interno de VU sobre produto interno de UU multiplicado pelo vetor U. O que é o ângulo entre V e W? O arco de cosseno do produto interno de VW dividido pelo norma de V vezes norma de W, que vai dar um número entre 0 e π. O que é π? Bom, vamos pular aqui a característica dos politopes, vamos pular uma fórmula finita que é o reuniório, o conjuntório e o disjuntório de várias funções, que pode ir até o infinito também. Aqui vai até n, aqui vai até o conjunto n, aqui vai até o conjunto R. E o que eu fiz nessa confusão toda aqui? Eu queria agrupar os escalares, os elementos, conjuntos, retas, planos, polígonos, poliedros, polítopos, círculos, esferas, bolas, cilindros, cones, funções, tensores, vetores, pontos, formas diferenciais, monomiais, polinomiais, funções, frações algébricas, matrizes, infinidade, infinito e tudo mais. Eu queria fazer um super esquema da matemática, mas isso aí é um trabalho de engenharia. E tudo isso se encaixa naquele modelo que nós fizemos lá, é só você renomear as letras. Nada existe na matemática elementar além de função, constante e relação. Então, o primeiro exercício aqui é separar elementos de conjuntos. Então, você vai ter conjunto x conjunto, onde o x é união, interseção mais produto cartesiano. Conjunto Z conjunto, onde Z pode ser conjunto transversal, um conjunto transversal a outro conjunto. Um termo Z termo, onde um termo pertence ou não pertence a um elemento. T para termo, S
TS para ZTS. Termo ZTS 7. De um lado você tem um termo, do outro lado você tem um conjunto. Para o pertence e o pertence ao contrário, onde o conjunto contém o ponto. Vamos ver. E aqui vem SE, conjunto estendido. Você faz combinação linear de escalares e conjuntos. Aí você vai ter 2 vezes um conjunto, mais 3 vezes outro conjunto. E aí você pode escrever x vezes n é diferente de n vezes x. Tudo isso aqui é uma tentativa de escrever, de você fazer um latex, de você fazer aqueles sistemas tipo o integrals.wolfram.alpha.com, que eles interpretam a álgebra e entendem o que você está escrevendo. Você codifica e depois pode, inclusive, fazer conta, inclusive fazer demonstrações. Não há como você trabalhar em matemática com o computador sem o computador saber o que é multiple. Será que é m vezes u vezes l vezes t vezes i? E será que o i é raiz de menos 1? Vamos ver. Aqui nós temos GCD e LCM. Você coloca uma barra lá e vai dar tudo certo. Barra GCD, barra LCM, segue adiante. Aí tem uma barra em pé aqui para A divide B ou A não divide B. Como é que você vai codificar isso em Unicode? Não basta você fazer um bitmap. Aqui você tem divisão e exponenciação. Cfrac. Potência. Só que a potência pode ser função elevada a função, conjunto elevado a conjunto, polinômio elevado a constante, matriz elevada a matriz. Claro, porque tem exponencial e tem logaritmo. Um elemento de grupo. Um elemento de grupo, normalmente, você coloca um xizinho lá e deixa indefinido. O que é o 0, o que é o 1? Você abstrai, você fala, o meu Z2 vai ser A e B, onde o A representa o 0 e o B representa o 1. Mas você esquece que existe 0 e 1. Você tem uma tabela de operações lá. A mais A igual a A mais B igual a B. Bom, vamos ver. Floating point, mais difícil ainda, porque o floating point, como é que você vai trabalhar com π? Você só pode ir até certo ponto finito. Depois vem square root, raiz quadrada, exponencial, raiz cúbica, argumento de tangente hiperbólica, a ordem de um elemento, logaritmo, seno, cosseno, tangente, cossecante, e também vem o arcosseno, seno hiperbólico, argumento de seno hiperbólico, floor e ceiling. Você tem que ter o símbolo floor, piso, e tem que ter o símbolo para o ceiling, que é o teto. Você tem que ter um símbolo para raiz de menos 1 e JK para quaternions. Você tem que ter uma exclamação para fatorial, um gama para fatorial de real, um barra binom para fazer binômio de Newton. E depois você faça o mesmo para as sequências finitas e permutações com repetições. Você também vai precisar, na sua linguagem, da parte real de um número complexo, da parte imaginária de um número complexo, do conjugado de um número complexo. Como que você vai colocar uma barrinha em cima, usando somente texto? O argumento de um número complexo, funções sem parâmetros. Como é que você vai somar f com g sem usar o f de x e o g de x? Como é que você vai usar a identidade, um i e um d? Você pode usar barra e d. Isso vai virar uma linguagem de compilação. Uma linguagem de programação. Aliás, você pode orientar uma nova linguagem baseada em matemática, mas eu aposto que algum nerd já fez isso antes. E aí você vai ter composição de φ com φ. Você vai ter combinações lineares. 1φ com mais 3φ. E vai ter restrição de domínio. φ restrita conjunto. Qualquer coisa pode ser parâmetro para função, relação e φ. Qualquer coisa. Como é que eu vou saber qual é o parâmetro? Vou ter que definir o tipo.
Se o meu parâmetro é um elemento, é um conjunto, função de elemento para elemento, função de conjunto para conjunto, que eles chamam de estrutura, que na verdade é uma tipagem. Como que eu vou falar no domínio de um conjunto, na imagem de um conjunto, contradomínio de um conjunto, no kernel de um conjunto, no gráfico de um conjunto, no suporte compacto de um conjunto, no delta de uma fórmula, no delta de C igual a zero, que vai retornar uma expressão verdadeira ou falsa. O infinito, eu chamei de L, pode ser a extensão de um termo para infinito. Para ordenado, você coloca lá parêntese, termo, vírgula, termo, fecha parêntese. Aí você coloca lá vetor, operador, vetor. Vetor igual a vetor, vetor diferente de vetor. E aí você manda para Rn. Aí você vai ter produto, cross product, produto vetorial, produto escalar, sempre com mais ou menos, o oposto de um vetor. E aqui nós temos também inner product, aquele que a gente usa R-angle, L-angle, que é abrir e fechar o maior que e o maior que. E aí vem o curl, que é o nabla, gradiente e rotacional. Também tem a divergência. No número 25 eu falo de identidade de um conjunto, porque você tem que especificar qual identidade que é. Você falar também qual é a dimensão de um conjunto, a codimensão de um conjunto, o ínfimo de um conjunto, o supremo de um conjunto, o ínfimo sobre x pertence a S de H, ou o supremo de x pertence a S de H. Você tem que varrer as coisas, colocar embaixo, você coloca um underline lá e vai tudo bem. Então nós relacionamos vetor e conjunto. Agora tem que fazer mais 110 vezes relações entre tensores, grupos, elementos de conjunto. Aqui, ó. Letra T, termo. Letra S, set. Φ, função. V, vetor. Ômega, forma diferencial. J, polinômio. Alfa, fração algébrica. C, matriz. W, eu nem sei mais o que é esse W aqui, deve ser limite. L também é limite, deixa eu dar uma olhada aqui no W. Já já eu falo o que é esse W aí. E o Gzinho, grupo elemento, vamos ver. F, uma letra F pode virar se o conjunto é aberto sim ou não, fechado sim ou não, aberto e fechado sim ou não. Uma expressão pode retornar mínimo de um conjunto, máximo de um conjunto, cardinalidade de um conjunto. E essa cardinalidade pode ser infinita. Você tem que trabalhar tudo isso. Isso aqui é um esboço, isso aqui não está inteiramente certo. O complemento ortogonal de um conjunto é outro conjunto. O bordo de um conjunto é um conjunto. O interior de um conjunto é um conjunto. O fecho de um conjunto é um conjunto. O completamento de um conjunto é um conjunto. O corpo de frações, o conjunto das matrizes n por n com entradas em um conjunto. O conjunto barra, que é pegar o conjunto e unir com mais ou menos infinito. E vamos ver. Produto cartesiano de n cópias de um conjunto. E o intervalo? Como é que você vai distinguir vetor de intervalo? Você tem um parêntese para vetor e o parêntese do intervalo. Um elemento de Rn, uma base canônica, letra E, índice n. A distância entre dois vetores retorna um número que pode ser infinito.
O ângulo entre dois vetores retorna um número. A projeção de vetor em vetor retorna um vetor. A norma de vetor retorna um número estendido. Distância de conjunto a conjunto, diâmetro de conjunto, ângulo entre conjuntos, projeção de conjunto em conjunto, como eu falei lá no início. Um vetor pode ser perpendicular ou paralelo ao outro. Um conjunto pode ser perpendicular ou paralelo ao outro. Dois conjuntos podem ser similares, semelhantes ou congruentes. Em seguida, vem o círculo e a esfera. Você fala que Sn de vetor. E também fala Bn de vetor. Você tem que colocar lá onde que é o centro e qual que é o raio. Depois vem espaço de vetorial gerado por n vetores. Também usa o /Langle e /Wrangle. Aí vem translação de um espaço vetorial para um vetor, que é vetor mais conjunto. Reta que passa por dois pontos, V0 mais espaço gerado por V1 menos V0. Plano que passa por três ou mais pontos. Está aqui, cilindro que tem um ponto fixo e o D, onde o D está fora da minha figura W. Você tem uma figura W no plano e tem um vetor diretor que aponta para fora do plano. O cone, você também tem uma figura no plano e tem um vetor fora do plano que todo mundo vai cruzar em V. O polígono, você precisa de três ou mais pontos. Você vai ter interseções vazias, você vai ter lados adjacentes, diagonais, poliedros, 4 ou mais pontos distintos, polítopos, 5 ou mais pontos distintos. Em seguida vem a enésima norma, são várias normas, norma da soma, norma do máximo, várias métricas, vários produtos internos, projeção de um vetor sobre o outro. Qual projeção que você vai usar? Projeção de um conjunto em outro. Soma ou produto sobre um conjunto. Você faz um somatório sobre x pertence a S. E você pode de x igual a até B, de T0 a T, que está escrito aqui. Aí você tem a linha para derivada. Esse VL pode ser uma linha. Depois você pode fazer derivadas laterais. Você coloca F' mais, F' menos. Depois você pode ir para enésima derivada, derivada parcial, D3, dx2, dy, integral indefinida, integral vetorial indefinida, derivada inferior e superior, integral inferior e superior, definida, derivada, como é que é? Integral inferior vetorial definida. Cada coordenada pode ser infinito. Aí você tem a integral de Riemann e integral de Lebesgue. Aí você, para ficar mais doido ainda, coloca lá o edge product, combinações lineares de dx exterior dy. Depois você coloca diferencial de ômega, aí você vai ter o d ômega. E aí você pode integrar sobre um conjunto de um ômega ou um d ômega. E aí você pode fazer o mesmo para todo o livro de Spivak. E aí você muda de assunto, vai para J, que é polinômio. Você faz combinação linear de um escalar e um monômio, letrinhas x e y, vezes números, mais ou menos. Faz a soma, multiplicação e divisão desses monômios. Vai virar polinômios, você pode falar de grau, de barra GCD e barra mínimo múltiplo comum de polinômios.
distância de função a função, ângulo entre função e função, e aí vem o alfa, que é um polinômio sobre o outro, cifrac, polinômio sobre polinômio, e também você pode fazer tudo isso sem o x, um polinômio sem o x, o que que é? Ao invés de p de x, você coloca só o p. P de x sobre q de x, você coloca p sobre q. Em seguida, você pode fazer operações entre as frações algébricas e pode colocar o símbolo de módulo, congruência módulo H, classe de congruência módulo UT. Aí você pode dividir pela conjunto por conjunto ou conjunto por relação. Aí você vai ter U é equivalente a U módulo K, onde K é um polinômio. E aí você tem uma identidade de grupo, que normalmente o Hungerford chama de E. E aí você vai ter classe de equivalência módulo polinômio, relação entre escalares, classe de equivalência, relação entre polinômios, classe de equivalência. E aí vem anéis de polinômios ZXY, polinômio vezes conjunto, subgrupo normal. E aí nós vamos para a matriz. Como é que nós vamos falar de matriz em modo texto? Aí eu coloquei essa notação, letra A, underline, N vezes N. Por exemplo, A11, A12, A13, A21, A22, A23, 2 por 3 é uma matriz. Eu desisto, não vou mais falar de matriz, nem de limite, nem de sequência, e nem de famílias, e nem de tensores. Eu vou falar da lista de tipos. No número 105 eu falei, eu tenho que saber se a minha função trata de fórmulas de naturais, de inteiros, de racionais, de algébricos, de transcendentes, ST, Liouville, reais, complexos, funções, relações. Conjunto de quê? Conjunto de real, intervalo de reais, vetores reais, sequência de conjunto, família de inteiros, sequência de fórmula, família de fórmula, polinômios com entradas reais, frações algébricas com entradas inteiras, matrizes com entradas reais, formas diferenciais, monômios mônicos, elemento de grupo, reais estendidos, reais vetores estendidos, tensores quaternions. Aí eu coloquei um exemplo aqui. O que é f? F é o limite de uma função em que A é um intervalo e que B é real. O f é uma função de A intervalo em C estendido real. Ou seja, o limite de uma função é uma função estendida. Cx é de um tipo elemento. Conjunto de inteiro, conjunto de inteiro. Aí você tem Z2. E aí você tem fibrações. E aí você tem relações não necessárias. Ficou faltando equações diferenciais. Ou seja, a matemática é infinita, mas tudo se reduz a 113 checar erros de ambiguidade. O que aconteceu nesse caso da ambiguidade? Esse cara aqui foi estudar ambiguidade. Depois que eu estudei sequência de símbolos, o que é possível em linguagem, o que é possível ao homem falar com a linguagem, o Tarski, o que é verdadeiro, o que é falso, está fora do sistema. Você estuda uma coisa consequência da outra, uma coisa demonstrável da outra, uma coisa decidível ou não é decidível, uma coisa é computável ou não é computável. Aí aparece o Turing, aí aparecem os teoremas sobre teoremas, teorias sobre teorias, aparece o Gödel, que destruiu a matemática inteira, falou, gente, vocês estão fazendo tudo errado aí, vocês estão falando mentira através de matemática, matemática é prosa e verso.
Aí você vê que a linguagem são sons variando no tempo. Aí você vai querer estudar lógicas que não são clássicas, que nem Einstein foi estudar. Eu tenho vontade de ver aqueles teoremas que reduzem tudo. Fala que eu vou reduzir a lógica de fuzzy à lógica clássica. Eu vou reduzir a lógica de terceira ordem à lógica de segunda ordem. Aí você dá de cara com Kripke. Kripke estudou, tá vivo aí, estudando ainda, aquele trem que chama intuicionismo. Aí aparece bolas abertas de teoremas. E a grande conclusão é que está faltando algo melhor que matemática para a física. Que a física está usando matemática por causa de, de tradição. Ninguém acha nada melhor. Nesse livro de Rudolf Carnap, Significado e Necessidade, a única coisa que eu tirei dele foi a antinomia do nome e da relação. Olha só o que o cara fala. Os princípios que caracterizam métodos de nome-relação são plausíveis. Isso vale para as formas de interchangeabilidade, uma usando o conceito de nome-relação e usando o conceito de identidade. Portanto, em uma aproximação ingênua, sem mais investigação aprofundada, nós podemos ser tentados a usar esses princípios geralmente válidos sem restrições. Entretanto, se nós fizermos isso em particular, se nós aplicarmos o princípio de interchangeabilidade dessa forma para contextos não extensionais, nós chegamos a uma contradição. Ele diz que tudo é verdadeiro e tudo é falso ao mesmo tempo. Olha só como é que isso é possível. Eu vou chamar essa contradição da antinomia do nome-relação. A minha escolha de termo é motivada pelo fato que, do meu ponto de vista, o método do nome-relação é responsável pela antinomia. Outros que não objetam a dificuldade que está em outras coisas, mas geralmente oblíquos não extensionais, contextos também, talvez vão preferir chamar isso da antinomia de modalidade ou intencionalidade ou obliquidade. Vamos ver, tudo isso é chovendo molhado. Mas olha o que é legal, o que esse cara fala. A antinomia do nome-relação pode ser construída, como nós vamos ver, em duas formas. A primeira usa a primeira forma do princípio de interchangeabilidade e a segunda usa a segunda forma. A segunda forma de antinomia pode talvez ser chamada antinomia de identidade ou antinomia de nominatas idênticos, ou sinonimidade, provido que o termo sinônimos é entendido no sentido de intencionalmente isomórfico, mas tendo o mesmo nominato. Não no sentido de isomórficos, mas no sentido de mesmo nominato. E aí vem o Freire, confuso. Freire era o primeiro a apontar a circunstância que o princípio de interchangeabilidade é aplicado a nominatas ordinários de nomes que não valem para contextos oblíquos. A formulação de Frege não era apresentada em termos de uma contradição, seu resultado constitui a base do que eu proponho chamar a antinomia do nome e relação. Página 134 do livro Meaning e Necessidade. Parece que o caractere paradoxo antinômico da situação foi primeiro visto por Rousseau. Ele explica a antinomia na sua segunda forma com respeito a uma interchange de expressões individuais como o primeiro de três problemas ou quebra-cabeças que diz que toda teoria de denotar nome-relação tem que resolver. Ele afirma a segunda forma do princípio de interchangeabilidade nas seguintes palavras: se A é idêntico a B, tudo o que é verdadeiro para um é verdadeiro para o outro. E eles podem ser substituídos um pelo outro em qualquer proposição, sem alterar a verdade ou falsidade daquela proposição. Bom, esse aí que é o paradoxo. Você não pode substituir qualquer coisa por qualquer coisa. Ele pega como exemplo a sentença: George IV queria saber se Scott era o autor de Waverley. Nessa sentença, na base da identidade, o autor de Waverley é idêntico com Scott. A descrição, o autor de Waverley, se for substituída por Scott, vai resultar em uma sentença presumivelmente falsa.
O que é chover no molhado também, porque ninguém vai falar que George IV queria saber se Scott era Scott. Será que Scott era Scott? Bom, isso parece ser verdadeiro, mas poderia ser falso, como nós vamos ver. Quine, da mesma forma, aponta a segunda forma de antinomia com respeito a expressões individuais. Seus primeiros exemplos são sentenças psicológicas com as frases unaware that, não está ciente que, acredita que, similar ao exemplo de Frege. Copérnico afirma que, mas Copérnico não estava 100% certo. Isso é verdade em Copérnico e não é verdade em Galileu Galilei. O exemplo de Rousseau também menciona mais exemplos dados por Quine, são sentenças modais. A primeira é, necessariamente, se existe vida na estrela da noite, então existe vida na estrela da noite. Muito bem, será que existe vida em Vênus? Se aqui, na base da sentença de identidade, a estrela da manhã é a mesma que a estrela da noite, que é verdadeiro em observações astronômicas, uma ocorrência de estrela da noite substituída por estrela da manhã resulta em uma sentença falsa. Ou seja, existe uma necessidade de que se existe vida em Vênus, então existe vida em Vênus, mas não com a substituição de palavras. Não é necessário que, se existe vida na estrela da manhã, então existirá vida na estrela da noite. Isso aí é uma teorema de astronomia, não de antinomia. Em outro exemplo de sentença modal, Quine usa expressões numéricas. 9 é necessariamente maior do que 7. Se aqui na base da identidade o número de planetas é igual a 9, 9 é substituído pelo número de planetas, a seguinte sentença falta resulta. O número de planetas é necessariamente maior do que 7. Quem falou que eu estou falando de mais do que 7 planetas? Eu estou falando de Terra e Marte. Não, de Terra e Vênus, não maior do que 7. Eu agora vou dar um exemplo da antinomia em ambas as formas com respeito a predicadores. Vamos encontrar uma ambiguidade do conceito de nominatum de predicador. Por exemplo, a palavra germânica gross pode ser regardada como o nome da classe large ou a propriedade large. Em ordem de mostrar que a antinomia da nome-relação é independente dessa ambiguidade, o exemplo será formulado com frases da forma a classe e apenas classes tomadas como nominatas dessas frases. A seguinte sentença, que é verdadeira e necessária nesses exemplos, agora será usada como logicalmente necessária. É necessário que a classe bípede e sem penas é uma subclasse da classe bípede. Agora vamos substituir nessa sentença a classe bípede e sem penas pela classe humano. Essa substituição pode ser baseada na circunstância que a identidade sentença, a classe bípede e sem pena, é a mesma classe da classe humana. Será que todos os bípedes e sem penas são humanos e todos os humanos são bípedes e sem penas? Vale a ida, não vale a volta. E aí acontece a confusão. As frases a classe bípede sem penas e a classe humano têm o mesmo nominatum. O resultado da substituição é a sentença: é necessário que a classe de humanos seja uma subclasse da classe de bípedes. Parece verdadeiro, mas não é. Entretanto, o fato que os humanos têm duas pernas é contingente biológico, fato, e não é necessário logicamente. Também é verdade se eu disser que não é necessário que a classe de humanos é uma subclasse da classe de bípedes. Ou seja, eu estou falando P e não P ao mesmo tempo. Foi a única coisa que eu tirei desse livro que há. O cara usa isso em tese de doutorado e parece ser a coisa mais simples do mundo. A contradição entre esses dois resultados constitui uma instância da antinomia do nome da relação.
Essas situações lógicas são chamadas antinomias lógicas no moderno, e não no sentido de Kant, de paradoxos lógicos caracterizados pelo fato de que existem dois métodos de raciocínio que, apesar de ambos plausíveis em acordo com as maneiras customizadas de pensar, levam a conclusões contraditórias. Qualquer solução de uma antinomia, isto é, a eliminação da contradição, consiste, portanto, em fazer mudanças desejáveis no procedimento de raciocínio. Pelo menos uma das assumpções das regras precisa, na sua plausibilidade, ser abolida ou restringida, de tal maneira que não é mais possível alcançar as duas conclusões incompatíveis. Uma das duas hipóteses você vai abandonar. Algumas vezes uma forma certa de inferência é abolida ou restringida. Algumas vezes um passo mais radical é dado, abandonando certas formas de sentenças que foram previamente regardadas como significativas e sem esforço. Por instância, por exemplo, a solução de Russell para a antinomia, conhecida por seu nome, consiste na rejeição de sentenças da forma A pertence a A. Todo mundo conhece o paradoxo de Russell, que deu origem às categorias. Classes de conjuntos e depois categorias de classes. Algumas vezes, ou às vezes, vários diferentes caminhos de resolver uma dada antinomia são encontrados. É um assunto de investigação teórica, descobrir as consequências às quais cada das soluções leva, e especialmente quais sacrifícios ou de costume ou caminhos plausíveis de expressão ou dedução cada um deles entail, ou seja, leva à conclusão. Mas quais das soluções nós escolhemos para a construção de uma linguagem ou de um sistema de linguagem é ultimately, em definitivo, uma decisão prática influenciada, é claro, pelos resultados da investigação teórica. E está aí, ele passa o resto do livro falando sobre isso. Ele fala no parágrafo 32 que existe o método de Frege para resolver isso, o método de Quine para resolver isso, o método 3 de Churchill, o método 4 de Husserl, o método 5... linguagem extensional. Vamos ver se tem mais um. 6. Método 6. Extensão e intenção. Vamos ver. E aí ele termina o capítulo e vai falar de outras metalinguagens. E eu não vou falar de metalinguagem porque, fora da caridade, não há salvação!